Muito boa tarde, caros amigos que acompanham o programa Olho Vivo na Rede Diário do Sertão. Olha, a votação do projeto de lei que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi adiada para o próximo dia 27, após acordo entre lideranças partidárias. A votação da proposta estava na pauta dessa terça-feira, ontem, na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. Mas, pelo acordo, antes de colocar o texto em votação, a comissão realizará uma audiência pública na próxima terça-feira, dia 26, para debater o tema. O entendimento entre os parlamentares ocorreu após cerca de 5 horas de embates entre os deputados. Pelo acordo, a audiência pública ouvirá 8 pessoas, 4 favoráveis ao projeto e 4 contrários. Além disso, os deputados contrários à matéria se comprometeram a não usar o chamado kit obstrução. Assim é chamado o uso de ferramentas regimentais para evitar votações e outros procedimentos que integram o processo legislativo no dia da votação. Nesse dia, serão lidos os votos em separado e, em seguida, iniciada a discussão seguida da votação. Vamos lembrar que em 2011, o Supremo Tribunal Federal, o STF, equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres, reconhecendo, portanto, a união homoafetiva como núcleo familiar. Além disso, o STF entendeu que não há na Constituição um conceito fechado ou reducionista de família, nem qualquer formalidade exigida para que ela seja considerada como tal. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, determinou que todos os cartórios do Brasil realizem casamentos homoafetivos. Só que agora, parlamentares conservadores, evangélicos e fundamentalistas, liderados pelo deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, que é o relator do texto do projeto, querem proibir o casamento homoafetivo. O pastor Eurico pretende incluir no artigo 1521 do Código Civil um trecho que afirma que, abre aspas, nos termos constitucionais, nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar-se ao casamento ou à entidade familiar, fecha aspas. Essa visão reducionista do pastor para justificar a tentativa de proibição do casamento homoafetivo é a de que a finalidade, segundo ele, do casamento seria a procriação. Por outro lado, o deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, representa uma minoria de líderes evangélicos que reconhecem o direito das pessoas LGBTIA+. Pastor Henrique Vieira classifica o projeto como um retrocesso no direito à cidadania, à vida e à igualdade desse segmento da população. Ele disse ainda que o parecer do relator foi elaborado a partir de uma interpretação distorcida da doutrina cristã, a partir de trechos descontextualizados da Bíblia. O deputado apresentou voto em separado, acompanhado da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, contra o projeto. Os parlamentares afirmam que, nos últimos anos, houve uma ascensão da extrema-direita e uma radicalização política de alguns campos religiosos, com a emergência de valores reacionários como nacionalismo, xenofobia, neoconservadorismo, patriarcalismo, supremacismo branco, racismo, homofobia e transfobia. Caso seja aprovado na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, o projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, em caráter conclusivo, ou seja, não precisaria ir para o plenário em caso de nova aprovação. Acontece que o ambiente lá na CCJ é menos favorável ao projeto do que na comissão anterior, já que a CCJ é presidida por Rui Falcão, do PT de São Paulo, que é da base governista e que é contrária ao projeto. Cabe a Rui Falcão decidir quais projetos entram na pauta da CCJ. Trazendo um pouco aqui para o contexto do Sertão da Paraíba, na semana passada foi criado o primeiro coletivo LGBTQIAPN+, da cidade de Souza. O objetivo é justamente se engajar em causas sociais e oferecer apoio à comunidade. O movimento Viva Luizinha se reuniu pela primeira vez na semana passada para definir a sua atuação e os detalhes para o primeiro encontro de pessoas LGBTQIAPN+, que acontece nos dias 21 e 22 de setembro na cidade de Souza. O movimento é formado por pessoas de diversos segmentos da sociedade. À frente dele estão o professor e assistente social João Bosco Araújo,
o advogado Felipe Moraes, a professora e advogada Gerlânia Medeiros e o professor de Direito e ativista Paulino Júnior. E é com Paulino que eu converso agora sobre o projeto que tenta proibir o casamento homoafetivo no Brasil. Paulino, você que vive em uma união homoafetiva estável há 9 anos e é uma figura bastante atuante na causa aqui no sertão do estado, como é que você tem acompanhado essa tentativa de retrocesso dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+. Olá, muito boa tarde a todos os telespectadores da TV Diário do Sertão, aqui do programa Olho Vivo. E, mais uma vez, uma temática que está em voga no nosso país me chama a atenção e me obriga a emitir uma opinião clara, didática, pedagógica, na qualidade de professor de Direito, para que as pessoas possam entender o que está acontecendo no Congresso acerca da votação do projeto de lei que tenta proibir a união estável e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu mantenho uma união estável com meu companheiro há quase 10 anos e percebo em 2023 uma tentativa de burlarem esse direito, de desrespeitar a nossa existência, a nossa dignidade, e isso é um retrocesso, haja vista que desde 2011 a Suprema Corte decidiu de maneira extensiva que o texto constitucional abraçaria também as pessoas LGBTs. Então, não há distinção sobre direitos, obrigações, pagamento de impostos, de modo que a comunidade LGBT também se equipara a outras tantas comunidades no tocante ao exercício dos seus direitos e liberdades. E se casar, ter essa proteção do Estado através do reconhecimento civil de uma união é um desses direitos que assegura, a família, assegura a afetividade que envolve esse ato de casar. E ontem nós tivemos o adiamento dessa votação por pressão popular e por pressão de grupos organizados também, e resta nítido que essa é uma clara tentativa midiática, algorítmica, de manter uma agenda anti-LGBT que consiga alcançar outras pessoas igualmente conservadoras. Paulino, como você já bem recordou aí, em 2011 o STF equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres. Em termos constitucionais, o que versa essa decisão do STF e como é que o Brasil se coloca nessa questão do casamento homoafetivo no âmbito mais global? O texto constitucional, ele prescreve a igualdade como sendo um direito fundamental, mais que isso, a dignidade humana, como fundamento da República Federativa do Brasil. E, para além disso, o Brasil também é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi estabelecida no final dos anos 40, em 1948, no período pós-Segunda Guerra Mundial. Nesta declaração, nós temos um princípio da vedação ao retrocesso social. Então, por força daquilo que já foi conquistado, daquilo que já foi estabelecido em sede de Corte Suprema, não seria sequer possível cogitar um retrocesso como esse. Paulino, esse projeto pode vir a ser considerado, portanto, inconstitucional? Não sendo possível cogitar esse retrocesso, resta clara a percepção da inconstitucionalidade desse projeto, embora não possa ser declarada de imediato, porque o processo de inconstitucionalidade de uma lei requer determinados critérios, requisitos, e etapas, mas nitidamente afronta aquilo que a Constituição estabelece e também os pactos internacionais que o Brasil já assinou ao longo dos anos, a exemplo dos princípios de Yogyakarta, também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eu já acabei de citar. Então é muito importante que nós, enquanto sociedade plural e diversificada, reflitamos em conjunto com relação a mais uma tentativa de aniquilar vidas, existências e direitos já garantidos. Paulino, a gente agradece pela sua disponibilidade em conversar conosco sobre o tema, esclarecer alguns pontos necessários, e a gente deseja boa sorte na batalha e no coletivo. Eu agradeço o espaço, espero ter contribuído com a discussão e me coloco à disposição para qualquer outra questão que eu possa colaborar também. Um forte abraço em todas e em todos.
É isso aí, amigos. Josivan Pinheiro, direto da redação do Portal de Notícias Diário do Sertão. A gente volta amanhã no programa Olho Vivo novamente. Um abraço a todos.